Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e vou resolver nesse vídeo uma prova inteira de matemática do concurso para a Petrobras do ano de 2005. Espero que vocês aproveitem bem este material. Então vamos lá? Bom pessoal, eu vou resolver 10 questões de matemática, todas as questões de matemática do concurso para a Petrobras de operador do ano de 2005. O exercício de matemática desta prova começa do número 11. Aí ele mostra um gráfico que apresenta as vendas de óleo diesel. Então, ao longo do tempo, nós podemos colocar esses valores numa tabela e fazer o exercício obtendo a função, porque ele vai perguntar se nesse ano de 2002, o gráfico mostra que no ano de 2001 a venda foi de 16.584 milhões de metros cúbicos e foi crescendo. Ele pergunta o seguinte: se esse gráfico continuasse crescendo até o ano de 2003, qual seria essa diferença de diesel desses dois anos? Bom, esse é um problema bastante simples. Então ele pergunta que se você continuar crescendo até aqui, até o ano de 2003, você teria uma produção que nós não sabemos quanto é, mas a gente pode determinar. E aí, se a gente determinar esse número, ele pergunta: as vendas de 2003 teriam sido X milhares de metros cúbicos maiores do que realmente foram. E as que realmente foram, está aqui, 16.244. Então, se eu pegar esse triângulo, eu sei quem é ΔY e ΔX. Aqui, o ΔX, ele, no eixo X, nós vamos considerar esse o eixo X, o ΔX vale 1, que é 2002 menos 2001 dá 1. Então eu já sei aqui que o ΔX ele vale 1. E o ΔY é essa diferença aqui, essa diferença entre 16.888 menos 16.584. Se você subtrair, você vai ter o valor 304 de diferença. Então, o nosso ΔY aqui, nesse caso, ele está sendo 304. Então, eu sei que o coeficiente angular é 304, dividido por 1, que é o próprio 304. Entre o ano de 2001 e 2002 que a gente fez. Então, a gente subtraiu esses dois valores de 2001 e 2002. Agora, ele está querendo saber o que acontece se continuasse crescendo. Essa função ia parar aqui, neste ponto, que é o ano de 2003. Então, como é que eu faço? Eu vou até lá o gráfico e depois vou até o eixo Y. Mas como é que eu faço para achar quem é ΔY, quem é ΔX nessa situação? Nós temos um outro triângulo aqui, que é esse aqui. Eu vou colocar em outra cor. Aqui é o ΔX. ΔX, aqui nesse caso agora é 2. De 2001 até 2003 o ΔX é 2. E agora, se ele continuasse crescendo, o ΔY daria quanto? Eu não sei. Mas eu sei o valor de A, porque a inclinação mantém-se. O A, ele vale 304. Então, não importa se eu pego aquele triângulo pequeno que eu peguei ou esse grande. A inclinação é a mesma. Então, eu tenho o seguinte, que o A, ele é 304. E agora eu pego um outro triângulo, com ΔY e ΔX. O ΔY eu não sei, mas eu sei o ΔX. O ΔX é 2. Então, o ΔY, ele vale... Duas vezes eu passo o 2 multiplicando 304, o ΔY ele é 304 vezes 2, que dá 608. Portanto, eu descobri quem é o ΔY. Mas o ΔY é esse número x aqui, é esse número que eu não sei, eu vou chamar de y esse número, menos esse número daqui. Este é o ΔY. É o de cima menos o de baixo. Então, esse número aqui, que eu não sei y, menos 16.584, dá o próprio ΔY, que é 608. Então, eu tenho condições de achar quem é esse número y. Então, eu sei que o de cima menos o de baixo dá o ΔY. Tá? ΔY é esse menos esse. Então, nós temos que o ΔY vale 608
e 608 é igual ao de cima, y, menos o de baixo, 16.584. Se eu passar o 16.584 para o outro lado somando, eu vou achar, somando 608, eu vou achar que y é igual a 17.192. E o problema praticamente acabou, né? Porque agora, se eu sei este número daqui corresponde a 17.000, esse número y corresponde a 17.000, qual é a diferença com o que realmente foi? Né? Porque, na verdade, a reta desceu, ela veio parar aqui. Então, qual é realmente a diferença desse y menos 16.244? Então, eu achei 17.192 para o valor de y. Se eu subtrair quanto foi 16.244, eu vou achar a resposta, a letra D, 948. Portanto, é a letra D a resposta. Aqui, esse exercício também é bastante interessante, só que ele pede para calcular a probabilidade. Então, a gente tem que conhecer algumas coisas sobre o conceito de probabilidade, né? Então, vamos lá. Aqui, eu vou abrir todas as possibilidades de cartas que pode dar. Nós temos 4 tipos de naipes num jogo de cartas. Então ele fala o seguinte, que João tirou uma carta de um baralho de 52 cartas. Então o nosso N de S, ele é quanto? 52. É o número de possibilidades. Muito bem. Ele tira uma carta entre 52 cartas. São 13. Se você contar o total de cartas aqui, vai dar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13. São 13 cartas. Só que são vários tipos de naipes. São 4 naipes. Então seria 4 vezes 13, que dá 52. Só que ele tira uma carta e ele recebe algumas dicas, né? Então o João falou, a carta sorteada não é preta. Então já não é nem essa possibilidade, de um total de 52. Mas a gente tem 2 possibilidades de ser ouro ou copas, já que não pode ser preta. E ele fala também que não pode ser par. Então a carta não é preta, aqui ele fala não é preta. E não é escrito um número par. Então você tem que elas são vermelhas e tem quais são as quantidades, em quais quantidades, para a gente saber o nosso N de A, né? Porque a probabilidade é N de A sobre N de S. Mas quem é o N de A? Você tem... Qual é o número que você tem aqui de cartas de ouros? Você tem a possibilidade de ser Ás. Não pode ser, ele fala, não pode ser um número par. Então eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 9. Valete, dama, rei. Se eu somar tudo isso, dá quanto? Quantas possibilidades eu tenho? 8, né? Em números eu tenho 4 e em letras eu tenho 4 também. Então eu tenho 8 possibilidades aqui e 8 possibilidades aqui. Esse total de possibilidades me dá 16 possibilidades da carta ser vermelha e da carta não conter número ímpar. Eu já sei agora então, portanto, quem é o N de A. Esse cara aqui é o N de A. Portanto, a probabilidade é N de A sobre N de S. N de A sobre N de S, portanto, é 16 sobre 52. Nós devemos simplificar. Se nós simplificarmos 16 sobre 52, nós podemos dividir por 4 em cima e embaixo. Nós vamos ter que a probabilidade ela é 4 sobre 13. Portanto, a resposta é a letra B. Esse exercício envolve o tema probabilidade. Continuando, desde 1975 acreditava que o Monte Everest era o ponto mais alto e tinha esse tamanho, 8.848,13. Mas depois, novas pesquisas constatou-se que, na verdade, ele tem 8.844,43. Ou seja, ele é menor. E ele pede essa diferença. Era só vocês fazer essa conta de menos. Eu não acho que hoje em dia deve cair um exercício com esse tipo de nível. Tá? Eu acredito que os exercícios devem aumentar o nível de dificuldade. Mas se você fizer essa diferença,
você vai achar 3,70. Portanto, a resposta é letra B. 14. No campeonato de futebol, cada vitória vale 3 pontos. Então, se você tiver uma vitória, se o time tem uma vitória, ele ganha 3 pontos por vitória. E se ele tiver empate, ele ganha 1 ponto. Um time jogou algumas partidas, que ele não sabe quantas. Jogou N partidas. Quem é esse N? Quantas partidas esse time jogou? Bom, se ele fez 23 pontos e ele quer que você consiga descobrir o número máximo de vitórias que ele pode ter. Por cada vitória ganha 3 pontos. Então, quantas partidas ele pode ter jogado? 7, né? Porque ele não pode ter tido 8 vitórias. Porque se tivesse 8 vitórias, ele teria 24 pontos. 3 vezes 8, 24. Então, ele teve 7 vitórias e ainda sobra 2 pontos, né? 3 vezes 7, 21 para 23, 2. Então, ele teve 7 jogos em que ele teve vitória, 3 vezes 7, 21, portanto, ele tem 21 pontos, e teve mais 2 jogos com 1 ponto. E aí, 2 vezes 1, 2. Ele teve 2 jogos e ganhou, tem que multiplicar cada jogo, né? Os 2 jogos por 1 ponto. Então, portanto, ele jogou 9 vezes. E teve 23 pontos. E essa é a máxima possibilidade de vitórias. A resposta é a letra C. Esse exercício ele envolve sistema de equações. Eu vou chamar de SA, sanduíche, o preço do sanduíche, RE, o preço do refresco, e SO, o preço do sorvete. Então, se você comprar um sanduíche mais um refresco, não precisa colocar 1 vezes refresco, né? Mais o preço de um sorvete, você vai ter R$9. No entanto, se eu comprasse um refresco mais 3 sorvetes e mais um sanduíche, eu teria gasto R$15. A pergunta que ele faz, com a quantia necessária para comprar um sanduíche e um refresco, um sanduíche mais um refresco, isso equivale a quantos sorvetes? Nós vamos descobrir o valor desse N. Isso a gente faz assim. Esse 3SO eu posso colocar no lugar de 3SO, 3 sorvetes, eu posso escrever um sorvete mais 2 sorvetes. Se você fizer isso, você acerta o exercício. E na verdade, 3 sorvetes é a soma de um sorvete mais 2 sorvetes. Aí eu escrevo RE mais SO mais, em vez de escrever daquele jeito, eu vou escrever desse, porque eu sei quanto é isso aqui, dá R$9, esta é a equação 1. Então, no lugar desse número, mais esse número, mais esse número, eu posso colocar que número? O número 9, né? RE mais SO mais SA é 9. Então, eu tenho que 9 mais 2 preço de um sorvete é igual a 15. Passo 9 para o outro lado, 2 vezes o preço do sorvete é igual a 15 menos 9, que dá quanto? 15 menos 9 dá 6. Portanto, o preço do sorvete ele é igual a R$3. R$3. Matei o preço do sorvete, mas ele não quer o preço do sorvete. Ele quer que você diga que com SA mais RE, você compra quantos sorvetes? Se o preço do sorvete é R$3, eu posso jogar R$3 aqui. Eu tenho que SA mais RE mais o preço do sorvete que está aqui é igual a 9. Mas o preço do sorvete eu já sei que é 3, é igual a 9. Portanto, eu passo esse 3 para lá, eu sei que o preço do sanduíche mais o preço do refresco é igual a 9 menos 3, que dá 6. Então, ele está perguntando que com esta soma, sanduíche mais refresco, eu gasto R$6. Daria para comprar quantos sorvetes com R$6? Como o sorvete custa R$3, daria para comprar 2 sorvetes. Portanto, a resposta é a letra A desse exercício. Esse exercício de geometria plana, ele mostra o seguinte, ele fala que os triângulos são congruentes. Triângulos congruentes têm o mesmo tamanho. E ele fala que PQRS é um quadrado.
e de tamanho 2. E ele fala que estes pontos aqui são pontos médios. Então, se aqui é ponto médio de um lado que mede 2 e esse ponto é médio, aqui também é 2. Esse ponto S, ele é médio entre A e R, entre R e A. Ó. Ele fala que são pontos médios. Então, se este ponto também é médio entre Q e B, eu sei que aqui é 2. Então, esse exercício, na verdade, isso que eu acabei de escrever é a parte mais difícil do exercício. De você entender que triângulos congruentes têm o mesmo tamanho e que se é ponto médio, o ponto médio dá no meio. Então, se um pedaço é 2, o outro pedaço que é ponto médio também, ele é 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho simplesmente que calcular o teorema de Pitágoras, porque como aqui é um quadrado, aqui é ângulo reto e aqui também. Eu tenho um triângulo retângulo em que aqui mede 4 unidades e aqui mede 2. E eu quero saber quem é este valor aqui. Vamos chamar de x. Se eu fizer o x ao quadrado igual ao 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, eu estou finalizando o exercício usando o teorema de Pitágoras e calcular a base que ele quer saber, quem é AB. Quanto vale a medida do segmento AB em centímetros? Simplesmente vai ser a raiz quadrada desta soma aqui toda. X² é igual a 20. O 20 é 4 vezes 5. Então, o x vai ser raiz quadrada de 4 vezes 5. É assim que eu escrevo para ficar mais fácil. Portanto, o x raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 mesmo. A resposta é a letra B. Esta é a resposta, 2 raiz de 5. Aqui você tem que saber sobre combinação. Este problema, ele é assim, o restaurante oferece 5 ingredientes. Então você vai fazer a combinação de 5 ingredientes, que é no mínimo 2. Então essa combinação você tem que somar com as outras possibilidades, mas você pode escolher 3 ingredientes de 5. Então quanto que dá isto? Mais a combinação de 5 ingredientes, total de ingredientes, mas você pode escolher 4. Então no máximo 4 ingredientes de 5, tá certo? Ou tipos de molho, ou qualquer coisa assim. E aí você calcula isso de uma maneira bem simples, porque isso é pura álgebra de combinação, né? Na área que trabalha com probabilidade. Então isso aqui é 5 fatorial, esse de cima fatorial, dividido pelo de baixo fatorial, 2 fatorial é 2, posso colocar 2 fatorial ou 2, e o de cima menos o de baixo fatorial, 3 fatorial. 3 fatorial não é 3, mais 3 fatorial é 6. Então agora eu vou pegar o de cima fatorial, estou calculando este termo aqui. O de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial. 2 fatorial. 5 menos 3, 2. Mais, agora eu vou calcular este aqui. Então vai ficar o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial, o de baixo é 4. O de cima menos o de baixo, 1 fatorial é 1, não precisa escrever. Como que eu resolvo esse tipo de fatorial? Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas eu não vou escrever assim, eu vou escrever 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, porque eu vou cancelar com o 3 fatorial de baixo. Por isso que eu parei no 3. E aí eu cancelo isso com esse, vai dar, aqui está dando 10, né? 20 dividido por 2 dá 10. Mais 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que eu vou cancelar com esse 3 fatorial daqui, e 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. Esse vai embora com esse. Mais 5 fatorial vezes 4 fatorial é 5 fatorial, pode ser escrito assim, 5 vezes 4 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 4 fatorial aqui. E agora eu cancelo esse com esse. Então, na verdade, esta conta está dando 20 dividido por 2 dá 10. Mais 20 dividido por 2 dá 10. Mais 5. 4 fatorial foi embora. Essa resposta dessa toda a combinação de molhos que o cliente pode escolher dá uma total de 25 possibilidades, portanto a resposta é a letra A. Ao negociar uma certa compra, mercadoria, se você me der R$1 a menos, R$1 de desconto em cada peça, poderia levar 60 peças. Ele fala assim, olha, eu tenho uma quantidade de dinheiro, se você der um desconto de R$1, eu consigo levar 60 peças. Então como é que eu faço essa conta? Se eu der um desconto de R$1 na peça, eu consigo levar 60. Como é que eu sei o preço total? 60 vezes P menos 1.
Agora, ele fala que esse dinheiro é equivalente a, se eu não ter desconto nenhum, eu consigo levar 50 peças. Com a mesma quantia eu gastaria para comprar 50. Então, a equação que você tem que resolver é essa. Qual é o valor de cada peça? Eu vou distribuir aqui. 60 vezes P dá 60P, menos 60 vezes 1 dá 60, é igual a 50P. Passo 50P para o lado esquerdo, 60P menos 50P dá 10P, é igual a 60. P é igual a 60 sobre 10, que dá 6. O preço é R$6. Ou seja, 6 menos 1 dá 5. Não é isso? 6 menos 1 dá 5. 5 vezes 6 dá 300 peças. Se ele não der desconto nenhum, o preço vira P, que é 6. 6 vezes 50 também dá 300. Isso aqui é a prova mostrando que isso está correto. Ele só está pedindo, na verdade, o valor de P. P é igual a 6. Portanto, a resposta é a letra D desse exercício. Bom, aqui nós temos uma outra questão de probabilidade. Um levantamento feito em determinada empresa mostra homens e mulheres num total de 156 pessoas. Tem algumas que têm 10 anos de casa ou mais. E tem outras que são mais novatas, têm menos de 10 anos. Na verdade, o prêmio ele acha que tem que ser sorteado entre funcionários que têm mais de 10 anos. Ele fala assim, que o prêmio será sorteado entre os funcionários que trabalham há pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos, aí é que é uma pegadinha. Muita gente se confunde, tem que pegar os de menos de 10 anos. Há pelo menos 10 anos significa que você tem que pegar funcionários que têm mais de 10 anos. Tem que trabalhar pelo menos 10. Quem trabalhou pelo menos 10 anos? Quem trabalhou mais de 10 anos? E que tem que ser mulher. A probabilidade de que o ganhador seja uma mulher, você tem que pegar o total de mulheres, né? Isso aqui vai ser o teu N de A, dividido pelo total de pessoas, que é 54. Fazendo essa divisão, dá 7 sobre 18, portanto a resposta é a letra D. Esse exercício eu já fiz em vídeo anterior e vou fazer de um outro jeito. Se o raio de cada esfera ele vale 2,6 centímetros, significa que o diâmetro a gente pode chamar de φ ou de D, ele vale o dobro do raio. 2 vezes 6, 12, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 5,2 centímetros. Beleza? Então essa distância aqui, ela corresponde ao diâmetro, 5,2. E ele pergunta a altura H, né? Então nós temos 3 esferas, então são 3 diâmetros que a gente tem que colocar. Então esse exercício é só multiplicar, porque ele quer saber o H, né? Com exatamente o mínimo de plástico que vai se gastar para embrulhar as 3 bolas. Então são 3 pedacinhos de 5,2, ó, porque são 3 bolinhas. Então, só fazer a conta 5,2 vezes 3, você tem a altura H, a altura do todo, o plástico da embalagem. Então, 5,2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. 15,6, portanto, a letra E. Eu finalizo aqui o exercício. Espero que vocês tenham gostado. Deu uma canseira, né? Mas a equação do primeiro grau é uma coisa que você tem que saber com bastante prática. Nós vamos fazer novos exercícios envolvendo essas coisas. E suas dúvidas, deixe nos comentários. Então, pessoal, o que acharam? Inscrevam-se no canal, deixe seu like e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.